é o dia 2. Para começar o dia, O melhor passeio que eu fiz na minha vida, que foi conhecer o estádio do Chelsea, que para quem gosta de futebol vai saber como é a sensação de estar em um estádio, entrar no vestiário, ver as camisas assim dos profissionais e fazer um passeio, conhecer os troféus e, cara, pra mim esse daí foi o melhor passeio até hoje na minha vida. eles só ganharam a Champions, eles só falam disso. Depois do Chelsea, a gente foi de ônibus até o Chelsea, que é um bairro mais afastadinho. Depois do Chelsea, a gente foi até o Museu da História Natural. Esse museu é gigantesco. Ele conta realmente a história natural da Terra, né? Até desde o meteoro até hoje em dia. Homo sapiens. Conta de tudo. Tudo. Tem dinossauro, tem tudo lá. E depois, esse a gente marcou para 12h14. E a gente tinha outra atração às 2h30 e ainda não deu tempo de fazer tudo, de ver todo o museu. A gente teve que fazer meio que correndo, então reservem um tempinho bom aí se vocês quiserem ir nesse museu. A próxima atração foi o Madame Tussauds, que é o Museu de Cera. Também é bem legal se você não conhece. É realmente bem realístico. Foi bem legal esse daí também, que tinha bastante atrações. Tinha dos heróis da Marvel, tinha de Star Wars, tinha... que mais? Tinha de cinema, tinha do Oscar, Artista, artista. família real. A família real também tinha lá, tinha Michael Jackson, tinha Madonna não. Madonna. Era Madonna? Então, tinha um monte de artista lá de cera. Como a gente tá na Inglaterra, eles puxam o sardinha pro lado deles, né? Bastante artistas daqui, tipo o Ed Sheeran, a Amy Winehouse, Os Beatles. os Beatles, o Queen, enfim. Aí depois a gente foi só na frente do Museu do Sherlock Holmes, porque ele é pago. A gente não quis entrar e ele é bem pertinho do Madame Tussauds, então se você for, fica ligado. E do lado do Sherlock Holmes tem um parque, que também é pertinho. Acho que é uns 5 minutinhos a pé. A gente foi conhecer, o nome dele é Regents Park, pro brasileiro. E ele é livre, lá tem muito pato, muito pombo, muito bicho de água assim, sabe? E a gente tomou um... Fala você. Tomou o quê? Tomamos um apavoro dos patos. A gente foi comer um lanchinho lá, porque a gente tava com fome, né? Já era a hora do almoço. Aí a gente falou, vamos alimentar eles aqui pra ver. Tacamos um pedacinho de pão, veio a tropa toda pra cima da gente. Esse é um parque real. Aqui na Inglaterra eles têm muitos parques reais. Então lá dentro desse parque tem o Jardim da Rainha Mary. Mary Queen Garden. Ele é muito bonito, tem muitas rosas. E as pessoas ficam lá tomando sol, é muito engraçado de ver, né? Pra gente, pra nós que não somos acostumados. É bem diferente, né? Porque a gente vê as pessoas na praia fazendo isso, não no parque. No parque. Mas enfim. As coisas que o pessoal faz na praia, tipo no Brasil, é o que eles fazem no parque. Toma sol, toma cerveja, toma qualquer coisa. Passeia, corre. Depois a gente foi pra Camden Town, que é um outro bairro mais afastadinho do centro. Mas é um bairro bem movimentado. Ele é famoso porque ele tem um mercado de rua. Ele tem um mercado de rua bem movimentado lá, com várias comidas diferentes e tal. E aí a gente, lá nesse Camden, é o bairro da Amy Winehouse. E lá tem uma estátua dela e tem um pub que ela frequentava. E a gente foi lá no pub, olhamos por dentro e só. E lá no Camden a gente comeu num Restaurante vegano. Um hambúrguer vegano. Bem legal e bem gostoso. Aí acabou o nosso dia de novo, a gente foi embora de ônibus, porque esse dia foi bem cansativo, as coisas não eram tão próximas e a gente andou bastante. Já no terceiro dia, a gente foi no Museu Britânico, que também é enorme. Nele você já encontra mais artigos de peças valiosas, pinturas, jarras, joias.
Ele conta bem a história da Europa e tem umas áreas específicas de cada continente, mas é mais a história daqui mesmo. E tem umas múmias lá, bem legal também. Bem legal. E Depois a gente foi... esse também é um museu muito grande que tem que agendar e dar um certo espaço de tempo para você conseguir ver tudo, senão vai ficar meio corrido. A gente agendou para 10 horas e chegamos lá no horário e deu para ver bastante coisa. E o próxima parada foi na foi na biblioteca. Meu Deus. Biblioteca Britânica é uma das mais antigas do mundo. E lá a gente foi na exposição dos tesouros, tesouros britânicos, enfim. E lá tem algumas composições dos Beatles, tem rascunho da Jane Austen, tem uma cópia da Magna Carta que só tem 5 no mundo. E aqui tem uma. O que mais que eu vi lá que foi muito legal? Basicamente isso. É bem interessante também para quem gosta de ler e gosta desse tipo de coisa. Depois da biblioteca, a gente foi na estação King Cross, que é a do Harry Potter. É bem pertinho. Bem pertinho? Não é tão pertinho, não. Não é tão pertinho. É perto, enfim, mas é aquela que tem o carrinho entrando pra Hogwarts, sabe, na parede. Como vocês estão vendo aí, tem imagens. E depois a gente foi pra casa descansar, que a gente já tava, o quê? Moído. Dos outros 2 dias. E a gente descansou, a gente resolveu descansar pra poder sair à noite. Porque seria basicamente um dos últimos dias, então a gente queria fazer alguma coisa à noite, ver como que era Londres à noite, London Eye à noite, e foi uma experiência muito boa. a gente acabou indo num pub assistir o jogo que tava passando da Croácia, eu acho. Que Croácia? Não era, não? Claro que não, era Inglaterra e Bélgica. Itália e Bélgica. Itália e Bélgica. E depois a gente foi caminhar lá perto da London Eye, tomamos um gin. E foi isso. Tava Foi bem esse o nosso rolezinho à noite. movimentadozinho, mas a gente resolveu ir embora. E no último dia, né, que o dia 4, mas foi no dia 3, olha só a coincidência, a gente resolveu fazer o ônibus, só que, como eu posso dizer, não foi uma melhor escolha, porque não deu tempo de aproveitar o ônibus, porque tinha algumas outras atrações pendentes. Então a gente pegou o ônibus, andamos um pouquinho e descemos para conhecer um parque, que o parque é enorme, e nesse parque é o Palácio de Kensington. E continua que eu me perdi. O Palácio de Kensington, onde vivia a princesa Diana, né? Então lá tinha algumas homenagens ao aniversário dela, que foi dia 1º. Ela faria 60 anos esse ano e ela é bem amada aqui pelos britânicos. E então a gente foi até lá. Esse palácio é pago para entrar também, a gente não entrou. E então a gente voltou pro ponto para subir no ônibus e terminar de fazer o trajeto. Mas não finalizamos o trajeto porque arrumamos uma carona, porque o nosso ônibus era 9 horas da noite e essa carona ia sair mais ou menos 4 horas da tarde. E nós já estávamos muito cansados, muito cansados, então a gente resolveu aceitar a carona. Aí a gente meio que deixou o ônibus de lado e fomos atrás da carona para vir embora. E esse foi o nosso passeio em Londres. Sim, conseguimos fazer tudo com 400 libras. Talvez seja muito, porque a gente fez passeios pagos. Talvez você consegue fazer menos se você não for em tantos passeios pagos. Se você quiser só a London Eye, por exemplo, que é o mais famoso. O Big Ben é de graça, também é um famoso. Se você tiver em 2 pessoas, talvez você pague em torno de 15 libras para casa só para ir na London Eye. Com o cupom. Se não, nas caixas de cereais aqui, tem um cupom de desconto que você consegue pagar 1 por 2. Por exemplo, o ingresso é 30.
para uma pessoa. Mas se você tiver esse cupom, você paga 30 para os dois, ou seja, 15 para cada. Aí, a dica que a gente dá é sempre comprar online os tickets. E nas atrações é free reservar também com antecedência, porque tem muita procura. E eles não deixam entrar se não tiver reservado horário, porque eles estão bem rígidos. Eu não sei como que vai ser depois do fim da restrição do lockdown, mas talvez eles continuem, porque ficou bem... ficou certinho, né? A gente já entrava, chegava e não pegava fila. Era tudo de bom. E é isso. É isso. Esse foi o nosso rolê em Londres. Se gostou, curta, compartilha, segue no canal, ativa a notificação, porque a gente sempre vem com conteúdo novo sobre intercâmbio comunitário, intercâmbio voluntário Tier 5. O nosso foco é ajudar você a vir para a Inglaterra ou Reino Unido também. Eu vou deixar o arquivo aí do nosso roteiro, para ficar mais fácil de vocês verem o nome dos lugares. Essas são algumas das lembrancinhas que a gente comprou, que saiu um pouco do nosso orçamento. Tem mais ali, mas a gente comprou por 8 desses daqui, dessas lembrancinhas por 5 libras. Então compensou bastante. Foi o lugar mais barato que a gente achou. São bem bonitinhas. Um ônibusinho que é abridor de lata, as lembrancinhas, o telefone, o ônibusinho e a chave de Londres, um negocinho que gira, e esse daqui, ônibus, telefone, bandeira e o guardinha, bem legal. A gente comprou lá em Camden, lá no centro de Londres. Isso aí cada um é 1 ou mais libras, então a gente pagou bem barato mesmo.